a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 ao 6. 1 Coríntios 3, versos de 1 a 6. Se você quer anotar, o tema da nossa reflexão hoje são os obstáculos que impedem, obstáculos que impedem o desenvolvimento da obra de Deus. Não são os obstáculos, porque nós não vamos falar de todos os obstáculos. Vamos falar de, talvez, de 2 deles, que estão aqui nesse texto sagrado. Então, obstáculos que impedem o desenvolvimento da obra de Deus. Nós estamos numa reunião de obreiros, e é muito importante que nós, como obreiros, possamos ter esses obstáculos, os obstáculos que impedem a obra de Deus, bem claro e bem definidos para nós, para não incorrermos o erro de estarmos incentivando ou convivendo com esses obstáculos, pois se nós podemos tirá-lo da nossa frente, tirá-lo da nossa jornada, tirá-lo da nossa caminhada, para que a obra de Deus possa fruir como o Senhor Deus quer que ela desenvolva. Mas vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios 3, de 1 a 6, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não são carnais? Quem, pois, é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém. Meus irmãos, quando eu estava pedindo a Deus uma reflexão para trazer para os irmãos, me veio ao meu coração esse texto sagrado, com objetivo, com alvo, de trazer alguma coisa muito ligado, muito próximo ao nosso trabalho e à nossa realidade. Nosso trabalho e realidade que eu estou falando é o trabalho do Senhor aqui no setor de Atibaia, onde nós estamos servindo a Deus, e a nossa realidade no setor de Atibaia. Glória a Deus. E eu gostaria, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo pudesse me usar nesta noite para falar aos corações de muitos de nós. Eu falo muito de nós porque fala comigo também a palavra de Deus. Muitos de nós que somos obreiros, cooperadores no trabalho do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos diante de um trabalho, de um setor altamente, grandemente promissor, de bênçãos, de vitória de Deus. E Deus já tem mostrado isso através de tantas coisas que Ele tem feito em nosso meio. Aleluia. Mas muitas vezes a nossa postura, ela acaba retardando, acaba impedindo que aquilo que o Senhor Deus realmente tem propósito de realizar, não seja realizado ou seja realizado com muita dificuldade. Aleluia.
A palavra de Deus diz de algumas atitudes que nós tomamos, que faz com que o trabalho seja pesado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E nós precisamos prestar muita atenção a isto. Porque não é difícil. O inimigo, a Bíblia Sagrada sempre fala que o inimigo das nossas almas, ele é sagaz, ele é ardiloso. Então, na sua sagacidade, na sua astúcia, muitas vezes ele nos engana. Quando eu falo da astúcia de Satanás, eu me lembro logo da queda do homem lá no Jardim do Éden, quando Satanás, travestido de uma serpente, roubou a atenção do homem, da mulher e do homem, para uma fruta, a maçã, que Deus havia dito a eles que não deveriam comer. Mas a astúcia de Satanás foi tão grande, e Paulo diz, eu temo que como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, muitos de vós também sejam enganados. Aleluia. Qual foi a astúcia do inimigo? Ele falou, olha para essa fruta, como ela é linda, como ela é desejosa. Aleluia. E eu digo que ela era linda, ela era desejosa. Mas não era só ela, não. Todas as frutas do Jardim do Éden. Porque naquele tempo havia perfeição, não havia pecado. Deus havia criado tudo com perfeição. Mas o inimigo criou uma particularidade ali para atrair alguém simplesmente para desobedecer a Deus. Isso é astúcia. Aleluia. E às vezes no nosso trabalho acontece isso. Você parece que está, nós, às vezes parece que estamos fazendo com tanto zelo, com tanto cuidado, com tanto desejo. E às vezes é uma astúcia de Satanás para destruir, para trazer obstáculo, para impedir que a obra tenha o seu andamento correto. Aleluia. E esse texto sagrado fala um pouquinho sobre isso. É verdade que o nosso tempo é muito limitado, não dá para a gente ir com muitos detalhes, mas pelo menos dá um direcionamento para que possamos entender o que Deus quer falar conosco. Glória a Deus. Então Paulo começa aqui dizendo, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Paulo está dizendo, eu não pude falar com vocês como a espirituais. Aleluia. Por quê? Porque tinha algum obstáculo. Aleluia. Primeiro ele diz, não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais e como meninos em Cristo. Então nesse versículo nós vamos encontrar já dois obstáculos. E talvez nós vamos ficar somente pontuando esses dois obstáculos, porque o tempo não permite ir mais adiante. Ele fala, olha, Paulo disse, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas falei com vocês como meninos e como carnais. Aleluia. E como meninos, o que Paulo estava dizendo? Vocês são imaturos. Aleluia. Eu falo com vocês como menino porque vocês são imaturos. Aleluia. Não tem maturidade para ouvir aquilo que precisa ouvir. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. São imaturos. E sabe que nós temos muitos obreiros imaturos? Imaturos que ele ouve as coisas, interpreta total, do seu jeito, da sua maneira. Ele acaba saindo melindroso quando a gente deveria estar juntos, trabalhar para o grande desenvolvimento da obra de Deus. Ele se melinda com tudo, se ofende com tudo. Isso é meninice, é ser menino, é ser imaturo. É ser imaturo. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. O nosso alvo, aleluia. O imaturo, ele duvida de tudo, de todos, duvida da intenção de tudo. Ele acha que
todo mundo busca o seu próprio interesse. Talvez ele busque o dele, porque é menino, é imaturo. Aleluia. Mas o interesse nosso é o interesse do crescimento da obra de Deus. Aleluia. E Paulo disse: olha, eu não pude tratar vocês como espirituais, mas sim como meninos imaturos. Mais ainda ele diz: eu vos tratei, aleluia, diz aqui no texto sagrado, eu vos tratei com leite e não com manjar. O menino, aquele que não cresceu, ele tem limitações na sua alimentação, problema na sua alimentação. Paulo disse: eu não pude falar como eu deveria falar, porque, aleluia. E por que Paulo usou essa expressão de meninos e leite? Porque a criança, o recém-nascido, não pode comer o alimento sólido, vai morrer. Aleluia. E Paulo não queria matar. Ele disse: eu não quero matar, mas vocês não podem ficar sempre como meninos. Precisa desenvolver para comer alimento sólido. Aleluia. Não ficar se melindrando com coisas pequenas, coisas fúteis. Aleluia. Sentindo-se muitas vezes vítima de tudo. Aleluia. Não. Está na hora de crescer. Está na hora de desenvolver. Está na hora de olhar para o nosso alvo, aquilo que está na frente, aquilo que nós precisamos alcançar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E Paulo disse: eu não pude tratar vocês, falar com vocês, aleluia, como adulto, mas tive que tratar como menino, dando leitinho ali, e não podia dar o manjar. Aleluia. Mas desse jeito a obra do Senhor não desenvolve. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu quero fazer o primeiro apelo para nós, obreiros aqui do setor de Atibaia. Deixemos de ser meninos. Está na hora de desenvolver, está na hora de crescer. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. De ter condições de alimentar-se com alimento sólido. Aleluia, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas tem um segundo, aleluia, o tempo até já foi. Aleluia, mas tem um segundo obstáculo. Aleluia. E esse me parece ser até mais grave. Aleluia. Paulo disse: eu não pude falar com vocês como espirituais, mas falei como carnais. Aleluia. Obreiro, cooperador, mas carnal. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E Paulo disse: eu encontrei isso com vocês, carnal. Não pude falar como espirituais, mas como carnais. Porque, o verso 3, ainda sois carnais. E diz Paulo: eu vou dizer porque vocês são carnais. Porque há entre vós inveja, contenda, dissensões. Não sois porventura carnais. Está na hora de deixar de ser carnal. Aleluia. Tem obreiro, irmãos, que tudo que ele vai fazer na obra tem que ter uma contenda, tem que ter alguma coisinha ali e tal. Ele cria problema. Pode não existir, mas ele procura um problema e cria. Carnal. Está na hora de deixar de ser carnal, meus irmãos. Aleluia. E quando Deus está abençoando, ele fica com inveja. Não, por que não sou eu? Por que não? Isso é carnalidade. Está na hora de deixar de ser carnal. Deus nos usar para um grande trabalho. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. A obra de Deus não é feita com contenda. Aleluia. A palavra de Deus diz que ao homem de Deus não convém contender. Fuja da contenda. Carnais vão procurar para contenda. Tudo que for fazer, ele vai arrumar um quezinho ali, uma coisinha ali e tal, e vai contender. Aleluia. Carnalidade. Mas quando deixamos isso de lado, a glória de Deus se manifesta. O Espírito de Deus desenvolve. O nome do Senhor é exaltado. O nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor. Aleluia. E essa carnalidade,
ela se manifesta com coisas às vezes tão simples. Aleluia, tão simples. Diz que lá alguns dos carnais ficam dizendo, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Agora os mais santos, eu não sou de ninguém, eu sou de Deus, sou de Cristo. Carnalidade. Aleluia, carnalidade, isso não tem que existir. Paulo diz aqui, aleluia, glória ao nome do Senhor. Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada um. Você não passa de ser um instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. Se alguma coisa tem acontecido por você, é Deus na sua vida, é Ele que está fazendo. Deixa essa vaidade de lado, deixa essa carnalidade de lado. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Somos somente instrumento, ministro nas mãos do Senhor nosso Deus, aleluia. Eu plantei, Paulo regou, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Infelizmente, meus irmãos, como eu disse para os irmãos, o nosso tempo não permite ir mais adiante, aleluia. Mas preste bem atenção nesses dois obstáculos que nós citamos: meninos, obreiros meninos e obreiros carnais, aleluia. Fujamos desses obstáculos e certamente a obra de Deus vai crescer. O nome do Senhor vai ser exaltado, o nome do Senhor vai ser glorificado. Deixa a inveja, deixa a contenda, tudo isso deixa de lado, aleluia. O alvo é o crescimento da obra de Deus, é ver o nome do Senhor sendo exaltado, o nome do Senhor sendo glorificado, o nome do Senhor sendo engrandecido. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que o Espírito Santo possa continuar falando forte, poderosamente em nossos corações. Amém.